Minha enteada deu ao meu marido um alvo de dardos com o meu rosto no centro. Ele riu e disse que o penduraria na garagem. Eu fui embora por 3 semanas e deixei tudo desmoronar. Casei-me com meu marido Glenn quando a filha dele, Tammy, tinha 14 anos e sabia desde o início que unir uma família não seria fácil. A mãe da Tammy foi embora quando ela tinha 8 anos. E o Glenn a criou sozinho por 6 anos antes de eu aparecer. Ela era o mundo dele, e eu respeitava isso. Nunca tentei substituir a mãe dela. Nunca tentei discipliná-la ou dizer o que fazer. Só queria ser alguém em quem ela pudesse confiar e talvez até gostar, eventualmente. Achei que se lhe desse tempo e espaço suficientes, ela se aproximaria de mim. Isso foi há 5 anos. A Tammy tem 19 anos agora e me odeia mais do que nunca. Desde o início, a Tammy deixou claro que eu não era bem-vinda. Ela me ignorava no jantar, revirava os olhos sempre que eu falava. E dizia algo que eu estava forçando a barra e que era vergonhoso. O Glenn sempre dizia que ela só precisava de tempo para se adaptar. Quando a Tammy quebrou acidentalmente o vaso da minha avó e não pediu desculpas, o Glenn disse que ela estava passando por muita coisa. Quando a Tammy disse aos amigos que eu era uma interesseira, embora eu ganhasse mais do que o Glenn, ele disse que adolescentes exageram. Quando a Tammy se recusou a ir ao nosso casamento, e o Glenn quase o adiou para fazê-la feliz. Eu deveria ter visto o padrão, mas eu o amava e achava que as coisas melhorariam, mas elas não melhoraram. Depois que nos casamos, mudei-me para a casa deles e ofereci ajuda para redecorar, e a Tammy fez um escândalo sobre eu estar apagando a casa de infância dela. Ofereci levá-la à escola, e ela disse que preferia caminhar 3 milhas na chuva. Ofereci ajuda com as inscrições para a faculdade, e ela disse que eu estava ultrapassando todos os limites. Tudo o que eu fazia estava errado. Tudo o que eu não fazia também estava errado. A solução do Glenn era sempre que eu me esforçasse mais e tivesse mais paciência com ela. Passei 5 anos me desdobrando por uma garota que queria que eu fosse embora. Cozinhei as refeições favoritas dela, e ela disse que não estava com fome. Comprei presentes de aniversário, e ela os deixou fechados no corredor. Fiquei fora do caminho quando os amigos dela vinham, e ela reclamava que eu estava sendo estranha e antissocial. O Glenn nunca disse a ela para ser respeitosa. Nunca me defendeu quando ela foi cruel. Ele apenas continuava dizendo que ela mudaria quando estivesse pronta. O mês passado foi o aniversário de 50 anos do Glenn, e a Tammy veio da faculdade. No fim de semana para comemorar, ela fez um grande alvoroço sobre ter o presente perfeito para ele. Ela mesma embrulhou, colocou um laço em cima e não deixou ninguém ver até a festa. O Glenn convidou os irmãos e alguns amigos do trabalho. Eu fiz toda a comida e decorei a casa inteira. E a Tammy não ajudou em nada disso, mas andava por aí agindo como se tivesse planejado tudo. Na hora dos presentes, a Tammy foi a primeira. Ela entregou ao Glenn aquela caixa plana e grande e disse que estava trabalhando naquilo há meses. Ele abriu e tirou um alvo de dardos personalizado. E o centro do alvo era o meu rosto. Não um desenho ou uma caricatura, mas uma foto real minha impressa bem no centro com os anéis do alvo ao redor. A Tammy riu e disse que agora ele poderia finalmente liberar sua frustração. Alguns colegas de trabalho do Glenn pareciam desconfortáveis. A irmã dele colocou a mão sobre a boca. O Glenn apenas olhou para aquilo por um segundo e depois riu. Ele disse a Tammy que ela era terrível e lhe deu um abraço. Disse que penduraria na garagem. Eu fiquei lá segurando uma bandeja de aperitivos que passei 4 horas fazendo. Ninguém me disse nada. Ninguém perguntou se eu estava bem. A irmã do Glenn veio mais tarde e sussurrou que a Tammy estava apenas sendo jovem e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Sorri e disse: claro. Naquela noite, tomei uma decisão. Cansei de tentar. Na manhã seguinte, disse ao Glenn que precisava visitar minha irmã por algumas semanas. Ele perguntou se estava tudo bem e eu disse que só precisava de um tempo. Ele não insistiu porque nunca insistia quando se tratava dos meus sentimentos. Dirigi até a casa da minha irmã e fiquei por 3 semanas. Não cozinhei, não limpei, não gerenciei a agenda nem os sentimentos de ninguém. Apenas existi. Enquanto estive fora, deixei tudo o que eu normalmente cuidava desmoronar. Eu era quem pagava as contas em dia, eu era quem agendava as consultas médicas do Glenn, eu era quem lembrava do aniversário da mãe dele e enviava flores de nós dois. Eu era quem mantinha a casa funcionando, e quando parei, tudo parou. O Glenn me ligou depois de uma semana dizendo que a eletricidade foi cortada porque ele esqueceu de pagar, ligou novamente dizendo que perdeu a consulta no dentista e teve que pagar uma taxa de cancelamento, ligou uma terceira vez dizendo que a Tammy estava chateada porque eu não estava lá para levá-la para consertar o carro antes de ela voltar para o campus. Disse a ele que estava ocupada e que ele poderia se virar. Quando voltei para casa, o Glenn parecia exausto. A casa estava uma bagunça. Havia uma pilha de correspondência fechada no balcão. Ele perguntou por que não. O lembrei das contas antes de sair. Disse a ele que não era secretária dele. Ele perguntou por que eu estava sendo fria. Disse a ele que passei 5 anos sendo calorosa e isso me rendeu um alvo de dardos com meu rosto e um marido que riu disso. Disse a ele que cansei de ser a única pessoa que se importava com o funcionamento dessa família. E disse a ele que ou a Tammy pedia desculpas e ele começava a me defender, ou eu iria embora. Glenn olha para mim como se eu tivesse acabado de falar uma língua diferente. Sua boca abre e fecha sem som. Consigo vê-lo tentando processar o que eu disse. E percebo que ele realmente achou que tudo voltaria ao normal assim que eu chegasse em casa. Ele achou que eu simplesmente voltaria a cozinhar suas refeições, gerenciar sua vida e fingir que o alvo de dardos nunca aconteceu. O rosto dele mostra total confusão, como se ele não conseguisse entender por que ainda estou chateada com algo que aconteceu semanas atrás. Ele finalmente encontra a voz e pergunta o que quero dizer com ele me defender. A pergunta me deixa tão cansada que eu poderia chorar. Depois de 5 anos de casamento, depois de ver a filha dele, me tratar como lixo repetidamente, ainda estou explicando o que é respeito básico. Digo a ele para se sentar porque vamos fazer isso agora, não mais tarde. Quando ele tiver tempo para inventar desculpas ou falar com Tammy sobre o que dizer. Agora mesmo, enquanto tudo ainda está cru e real, Glenn senta no sofá parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Eu permaneço de pé, porque sentar parece casual demais para essa conversa. Começo a guiá-lo pelos últimos 5 anos, incidente por incidente. Lembro-o do vaso que minha avó me deu, que Tammy quebrou e nunca pediu desculpas. Ele abre a boca e sei que está prestes a dizer que ela estava passando por muita coisa. Então continuo falando. Conto a ele sobre ela me chamar de interesseira para os amigos, embora eu ganhe mais dinheiro do que ele. Sobre ela se recusar a ir ao nosso casamento e como ele quase o adiou para fazê-la feliz. Sobre cada vez que ela foi cruel e ele me pediu para ser mais compreensiva. Glenn tenta interromper com as justificativas de sempre, mas levanto a mão. Digo a ele que precisa apenas ouvir por uma vez.
em vez de defendê-la ou dar desculpas. Minha voz permanece calma, mas minha mão treme um pouco. Descrevo como foi ver ele quase cancelar nosso casamento por causa de uma adolescente fazendo birra. Como foi ser xingada e ouvi-lo dizer que ela estava apenas exagerando. Como foi ter meu rosto impresso em um alvo de dardos como um presente de piada e vê-lo rir e abraçá-la como se fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha visto. Quando termino, Glenn parece genuinamente abalado. Ele diz que nunca percebeu que era tão ruim assim. A raiva que me invade é tão aguda que tenho que respirar fundo antes de responder. Esse é exatamente o problema. Ele nunca percebeu porque nunca prestou atenção. Ele nunca fez dos meus sentimentos algo tão importante quanto as birras de Tammy. Por 5 anos tenho dito a ele o quanto o comportamento dela machuca. E ele tem me dito para dar mais tempo a ela, ser mais paciente, tentar mais. Ele nunca parou para pensar no que estava me pedindo para suportar. Glenn pergunta o que eu quero que ele faça, e sua voz soa pequena. Digo a ele que Tammy precisa pedir desculpas pelo alvo de dardos e reconhecer que tem me tratado mal. Não apenas um desculpe, rápido para suavizar as coisas. Um pedido de desculpas real, onde ela admita que o que fez foi errado. E ele precisa estabelecer limites com ela, sobre me tratar com cortesia básica. Não me pedir para ser mais compreensiva ou ter mais paciência. Realmente aplicar regras sobre respeito em nossa casa. Glenn diz que Tammy é teimosa, e conseguir um pedido de desculpas pode levar tempo. Digo a ele que ele tem 2 semanas antes de eu começar a procurar meu próprio apartamento. O rosto dele fica pálido, e ele pergunta se estou falando sério sobre ir embora. Digo a ele que nunca estive tão séria sobre nada em toda a minha vida. Passei 5 anos me dobrando para tentar fazer essa família funcionar, enquanto ele não fazia nada. Cansei de ser a única pessoa que se importa se esse casamento sobrevive. Na manhã seguinte, Glenn está quieto e distraído. Ele tenta fazer ovos, mas os queima porque fica olhando para o nada. Eu me sirvo de cereal e como de pé no balcão. O cheiro de queimado enche a cozinha, mas nenhum de nós menciona isso. Pego minha bolsa e vou para o trabalho mais cedo porque ficar naquela casa parece sufocante. Na minha mesa, tento focar nos e-mails, mas minha mente continua repassando a conversa da noite passada. Mandy aparece no meu cubículo antes do almoço e dá uma olhada no meu rosto. Ela não pergunta se estou bem. Ela apenas diz que vamos fazer uma pausa e me acompanha até a sala de descanso. Assim que a porta se fecha, ela se senta na minha frente e espera. Conto a ela sobre o ultimato e espero que ela diga que estou sendo muito dura ou que o casamento dá trabalho. Em vez disso, ela me surpreende dizendo que já era hora de eu me defender. Ela me viu dar desculpas pela conivência de Glenn por anos. Ela estava começando a se perguntar se eu algum dia atingiria meu limite. Naquela noite, estou no quarto dobrando roupas quando ouço a voz de Glenn na sala. Ele está ligando para Tammy. E seu tom é desconfortável e hesitante. Consigo ouvi-lo tentando explicar que as coisas precisam mudar, mas ele continua tropeçando nas palavras. Então a voz de Tammy vem pelo alto-falante do telefone alta e afiada. Ela está perguntando por que ele está de repente ficando do meu lado em vez da própria filha. A voz dela destila acusação e incredulidade. A ligação não dura muito. Ouço a voz de Tammy ficar mais alta e então há silêncio. Glenn aparece na porta do quarto parecendo derrotado. Ele diz que Tammy desligou na cara dele. Ela nem cogita pedir desculpas e acha que estou manipulando-o para me escolher em vez dela. Coloco a camisa que estou dobrando de lado e pergunto a ele diretamente em qual percepção ele confia mais depois de 5 anos de casamento. Ele confia na filha que tem sido hostil desde o primeiro dia? Ou na esposa que não fez nada além de tentar fazer essa família funcionar? Glenn senta na beira do sofá, esfregando o rosto com as 2 mãos. Ele olha para mim com olhos cansados e diz que sabe que Tammy tem sido difícil. Ele me diz que ela passou por muita coisa quando a mãe foi embora. Sinto meu maxilar travar porque ouvi essa desculpa por 5 anos seguidos. Digo a ele que trauma não dá permissão a ninguém para ser cruel. Muitas pessoas experimentam abandono sem se transformarem em valentões que fazem alvos de dardos. Com o rosto das pessoas. Cansei de aceitar mau comportamento só porque ela tem uma história triste. Glenn abre a boca como se quisesse argumentar, mas nada sai. Ele olha para as mãos e acena, lentamente com a cabeça. A conversa termina aí porque nenhum de nós tem energia sobrando para continuar brigando. Os 2 dias seguintes parecem viver com um estranho. Glenn começa frases no café da manhã, depois para no meio. Ele pega o telefone para me mandar uma mensagem, depois o coloca de volta. Eu o pego olhando para o nada enquanto a cafeteira apita. A tensão paira densa, entre nós como a umidade antes de uma tempestade. Vou para o trabalho e volto, e nos movemos um ao redor do outro com cuidado. Na terceira manhã, Glenn me encontra na cozinha antes de eu sair, para o meu turno. Ele pergunta se podemos ver um conselheiro matrimonial juntos. A voz dele soa pequena e incerta. Digo que sim, mas o prazo de 2 semanas ainda está valendo. Ele concorda e pega o telefone para começar a procurar horários disponíveis. Glenn consegue agendar um conselheiro para a semana seguinte. Eu marco no meu calendário e tento não pensar no que acontece se não ajudar. 3 dias depois, estou dobrando roupas no quarto quando meu telefone toca. O nome de Rachel aparece na tela. Atendo e ela pergunta se tenho 1 minuto para conversar. A voz dela soa séria e um pouco nervosa. Sento na cama e digo que estou ouvindo. Eu diz que tem pensado na festa de aniversário. Ela me diz que se sente culpada por não ter falado nada quando viu o alvo de dardos. Ela me viu lá parada, segurando aquela bandeja de comida e não disse uma palavra. A culpa a consome desde então. Rachel me diz que viu Tammy me tratar mal por anos. Ela sempre presumiu que Glenn estava lidando com isso em particular, a portas fechadas. Ela pensou que talvez ele estivesse tendo conversas com Tammy que ela simplesmente não via. Agora ela percebe que ele não estava lidando com nada. Ela diz que o que Tammy fez foi cruel, e a resposta de Glenn foi completamente inaceitável. Ouvir alguém da família dele finalmente reconhecer isso faz algo se soltar no meu peito. Eu não percebia o quanto precisava que outra pessoa visse o que eu estava vivendo. A voz de Rachel fica mais firme e ela diz que quer que eu saiba que não merecia nada daquilo. Agradeço a Rachel por ligar e por ser honesta. Ela pergunta se há algo que possa fazer para ajudar a consertar essa bagunça. Penso por 1 minuto e digo a verdade. Glenn precisa ouvir da família dele que ser conivente com Tammy não é protegê-la.
É ensiná-la que desrespeitar as pessoas não tem consequências. É mostrar a ela que pode tratar as pessoas como lixo, e o pai dela dará desculpas por ela. Cho fica quieta por um segundo, depois diz que entende. Ela promete falar com Glenn em breve. Desligamos e termino de dobrar a roupa, sentindo-me um pouco menos sozinha do que há 1 hora. 2 dias se passam e Glenn menciona casualmente que a irmã dele ligou. Ele está lavando louça e não olha para mim quando diz isso. Ele me diz que Rachel disse que ele tem sido um péssimo marido. As mãos dele pararam de se mover na água com sabão. Ele admite que não percebeu que outras pessoas viam o problema também. Ele pensou que talvez eu estivesse sendo muito sensível ou levando as coisas para o lado pessoal. Mas Rachel disse a ele que tem se sentido desconfortável assistindo a isso por anos. Glenn larga o prato que está segurando e agarra a borda da pia. Ele parece genuinamente abalado, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. A primeira sessão de aconselhamento chega e nos sentamos em extremidades opostas do sofá no consultório da terapeuta. A sala cheira a lavanda e tem pinturas de praias nas paredes. A conselheira é uma mulher de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Ela pede que descrevamos por que estamos lá. Glenn vai primeiro e dá uma versão higienizada sobre problemas de comunicação e desafios de família mista. Ele usa palavras como período de adaptação e expectativas diferentes. Sinto meu maxilar travar ouvindo-o fazer parecer tão neutro e gerenciável. Ele está fazendo parecer que só precisamos aprender a conversar melhor. Quando a conselheira se vira para mim, não amenizo nada. Exponho os fatos em linguagem clara. 5 anos de desrespeito da filha dele. Nenhuma proteção do meu marido durante tudo isso. Um alvo de dardos com meu rosto que ele achou engraçado o suficiente para rir. Conto a ela sobre o vaso quebrado, os comentários de interesseira e o casamento quase adiado. A expressão da conselheira muda de neutra para preocupada. Ela olha para Glenn e pergunta se o que estou dizendo é verdade. Ele se mexe desconfortavelmente e admite. Sim, é tudo verdade. A sala fica quieta, exceto pelo som do ar-condicionado zumbindo. Glenn tenta explicar que achava que estava mantendo a paz. Ele não queria fazer Tammy sentir que tinha que escolher entre ele e eu. Ele pensou que se permanecesse neutro e desse tempo a ela acabaria mudando por conta própria. A conselheira o deixa terminar. Depois pergunta o quão bem essa estratégia funcionou. Glenn fica completamente em silêncio. Ele olha para as mãos no colo. A resposta paira no ar entre nós. Óbvia e inevitável. Falhou completamente, e todos nós sabemos disso. A conselheira escreve algo em seu caderno, e o som de sua caneta arranhando parece alto. A conselheira nos dá lição de casa antes de sairmos. Glenn precisa escrever cada incidente que conseguir lembrar onde escolheu evitar conflito em vez de me apoiar. Eu preciso escrever o que realmente preciso dele daqui para frente. Ela nos diz que a mudança será desconfortável e lenta, mas permanecer no velho padrão garante que este casamento falhará. Caminhamos para o carro em completo silêncio. Glenn parece que foi atropelado por um caminhão. Ele senta no banco do motorista por 1 minuto inteiro antes de ligar o motor. Nenhum de nós fala durante todo o trajeto para casa. 3 dias se passam e estou limpando o balcão da cozinha quando ouço uma chave girar na porta da frente. Meu estômago embrulha porque Glenn está no trabalho, e apenas uma outra pessoa tem a chave. Tammy entra como se ainda morasse aqui. Ela não bate. Ela não liga antes. Ela simplesmente aparece na porta entre o corredor e a cozinha, com os braços cruzados e o maxilar trancado. Largo o pano de prato e me viro, para encará-la. Ela parece com raiva. Seus olhos estão duros e sua boca está pressionada em uma linha fina. Sinto meu coração começar a bater forte, mas mantenho meu rosto neutro. Ela quer saber o que eu disse ao pai dela para colocá-lo contra ela. A voz dela é afiada e acusadora. Respiro fundo e digo a ela calmamente que pedi respeito básico após 5 anos de hostilidade. É só isso. Sem manipulação, sem mentiras. Apenas a verdade sobre como ela me tratou. Tammy zomba e revira os olhos. Ela diz que estou sendo overdramática. Aquela palavra de novo. A mesma palavra que Glenn costumava usar antes de finalmente começar a ouvir. Sinto minha calma cuidadosamente mantida começar a rachar nas bordas. Minhas mãos estão tremendo. Então seguro o balcão atrás de mim. Digo a ela que ela pode desprezar meus sentimentos o quanto quiser. Mas o pai dela está finalmente vendo o padrão. Ele está finalmente percebendo a crueldade que ela me mostrou por 5 anos seguidos. Tammy se aproxima e fica bem na minha cara. Ela é mais alta que eu e usa isso agora. Ela me diz que não sou a mãe dela e nunca serei. O hálito dela é quente e a voz é alta. Eu não recuo, embora tudo em mim queira dar um passo para trás. Digo a ela que nunca quis ser a mãe dela. Nunca tentei substituir ninguém. Só queria não ser tratada como lixo na minha própria casa. É pedir demais? O rosto de Tammy se contorce e ela se vira. Ela pega as chaves no balcão onde as jogou e vai para a porta. Ela bate a porta com força suficiente para o batente tremer. Fico na cozinha tremendo. Minhas pernas parecem fracas. Então afundo em uma das cadeiras da mesa. Pressiono as palmas das mãos contra a superfície de madeira e tento diminuir minha respiração. A casa está em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. 1 hora depois, Glenn chega em casa e me encontra ainda sentada à mesa da cozinha. Ele pergunta o que há de errado e eu conto o que aconteceu. Descrevo Tammy entrando sem avisar. Conto sobre ela me encarando de perto. Repito o que ela disse sobre não ser a mãe dela. A expressão de Glenn muda enquanto falo. Seu maxilar trava e seus olhos escurecem. Pela primeira vez desde que o conheço, ele parece genuinamente zangado com a filha, em vez de dar desculpas pelo comportamento dela. Ele pega o telefone. Glenn liga para Tammy ali mesmo na cozinha enquanto ainda estou sentada à mesa. Consigo ouvir a voz dela pelo telefone. Mesmo que ele não a tenha colocado no viva voz, ela está gritando imediatamente. Glenn diz a ela que ela não tem permissão para vir a casa e me emboscar mais. A voz dele é firme de uma maneira que nunca ouvi antes. Tammy grita que eu o envenenei contra ela, que estou manipulando-o, que ele está escolhendo a esposa em vez da própria filha. Glenn permanece firme. Ele diz que até que ela possa ser respeitosa, as visitas dela precisam ser agendadas quando ele estiver em casa. Nada de aparições surpresa, nada de confrontos. Tammy desliga na cara dele. Glenn coloca o telefone na mesa e senta pesadamente na cadeira à minha frente. Ele parece exausto. Ele passa as 2 mãos pelo cabelo e olha para a mesa. Ele me diz que nunca viu como era ruim porque Tammy geralmente se comportava bem perto dele. Ela guardava seus piores momentos para quando ele não estava lá. Digo a ele que esse é exatamente o problema. Ela sabia como manipular a situação.
Ela sabia como me fazer parecer a sensível que não conseguia lidar com uma adolescente. E ele nunca questionou porque eu sempre era o problema. Ele apenas acreditava na versão dela dos fatos. A segunda sessão de aconselhamento acontece 4 dias depois. Glenn traz sua lista de incidentes onde falhou em me apoiar. A conselheira pede que ele leia em voz alta. A voz de Glenn treme enquanto ele passa por cada item. O vaso quebrado, os comentários de interesseira, o casamento quase adiado, o alvo de dardos. Todas as vezes que ele me disse para ter mais paciência com Tammy, em vez de dizer a Tammy para mostrar respeito básico. Ler em voz alta claramente o machuca. O rosto dele está vermelho e ele não consegue olhar para mim enquanto fala. A conselheira pergunta como é ver o padrão escrito em preto e branco. Glenn admite que está envergonhado. Ele diz que disse a si mesmo que estava protegendo Tammy de mais perdas, mas agora vê que estava apenas evitando conversas difíceis. A conselheira acena com a cabeça e aponta que evitar o conflito não o faz desaparecer. Apenas ensina às pessoas que o mau comportamento funciona. Eu compartilho minha lista do que preciso daqui para frente. Reconhecimento público de que o comportamento de Tammy foi errado. Aplicação consistente de limites respeitosos. Glenn, me defendendo ativamente em vez de ficar neutro quando Tammy ataca. Chega de me pedir para entender a dor dela enquanto ignora a minha. A conselheira pergunta se isso parece razoável para Glenn. Ele concorda, mas parece sobrecarregado, como se estivesse percebendo quanto trabalho isso realmente exigirá. A conselheira escreve algo em seu caderno. Ela nos dá uma nova lição de casa antes de sairmos. Glenn precisa ter uma conversa séria com Tammy sobre consequências reais que realmente importem. E eu preciso identificar como é a responsabilidade para mim. O que estou disposta a fazer diferente? Que limites preciso estabelecer para mim mesma? A conselheira nos avisa. Que a mudança será lenta e desconfortável. O progresso não será linear. Haverá contratempos e dias difíceis. Mas permanecer no velho padrão garante que este casamento falhará. Temos que decidir se estamos dispostos a fazer o trabalho ou se estamos apenas cumprindo tabela. Glenn pega minha mão enquanto caminhamos para o carro. Eu o deixo segurá-la. Naquela noite, o telefone de Glenn toca enquanto estamos nos preparando para dormir. Ouço ele atender e sua voz muda para aquele tom cuidadoso que ele usa com a família. Ele vai para o corredor e pega fragmentos pela porta. O nome do irmão dele, Kevin, surge. A mãe deles está chateada, aparentemente. Glenn explica toda a situação com mais detalhes do que já ouvi usar antes. O alvo de dardos, os anos de desrespeito. O quão perto cheguei de ir embora. A voz dele fica mais forte enquanto ele fala, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. Então ele fica quieto e o ouço dizer que não. Esperava essa resposta. Quando ele volta para o quarto, o rosto dele parece diferente, mais leve de alguma forma. Ele senta na beira da cama e me diz que Kevin disse que já era hora de ele me defender. Aparentemente, Kevin viu Tammy agir com arrogância por anos e se perguntava quando alguém finalmente estabeleceria limites. Glenn parece quase chocado que seu irmão tenha notado. Kevin apontou outra coisa também. A mãe deles mimava Glenn da mesma maneira que Glenn mima Tammy. Talvez seja um padrão que corre na família. Um ciclo que precisa ser quebrado. Glenn olha para as mãos enquanto me conta isso. Vejo as palavras o atingindo com força. Ele diz que está começando a perceber quantas pessoas viram o problema enquanto ele permaneceu cego para isso. O irmão, a irmã, os colegas de trabalho. Todos notaram, exceto ele. Digo a ele que a consciência é apenas o primeiro passo. O que importa agora é a ação sustentada ao longo do tempo. Qualquer um pode se sentir mal e fazer promessas. Cumprir quando é difícil é o que conta. Na semana seguinte, Glenn faz algo que nunca vi antes. Ele verifica comigo todos os dias como estou me sentindo. Não coisas superficiais. Perguntas reais sobre se me senti apoiada ou ignorada. Quando menciono mágoas passadas, ele não dá desculpas nem tenta explicá-las. Ele apenas ouve. Realmente ouve em vez de preparar sua defesa enquanto eu falo. Na quarta-feira, trago à tona a vez que Tammy disse aos amigos que eu era interesseira, e ele não a corrigiu. No passado, ele teria dito que ela estava apenas desabafando ou que eu estava sendo muito sensível. Desta vez, ele diz que deveria ter cortado isso imediatamente e sente muito por não ter feito. Na sexta-feira, menciono o quão sozinha me senti em sua festa de aniversário, parada lá com aquele alvo de dardos e ninguém dizendo nada. Ele fecha os olhos e acena com a cabeça. Diz que não consegue imaginar como isso deve ter sido. E gostaria de poder voltar e lidar com isso de forma diferente. A mudança é tão grande que quase não confio nela. 5 anos de um padrão. E agora, de repente, isso. Parte de mim continua esperando que ele volte aos velhos hábitos. Nossa terceira sessão de aconselhamento acontece na terça-feira seguinte. A conselheira pergunta como foi a semana, e Glenn fala sobre a lição de casa que fez. As conversas que tivemos, como foi difícil ouvir sobre todas as vezes que ele falhou comigo, mas como pareceu necessário. Então a conselheira se vira para mim e pergunta o que estou sentindo. Fico sentada por 1 minuto tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, admito que tenho medo de acreditar que a mudança é real. Fui decepcionada tantas vezes. Toda vez que eu pensava que as coisas poderiam melhorar, Tammy fazia algo cruel, e Glenn dava desculpas, e eu voltava exatamente para onde comecei. A conselheira acena como se esperasse isso. Ela pergunta o que me ajudaria a me sentir mais segura. Penso sobre isso. Penso realmente. E percebo que preciso ver Glenn lidar com o próximo surto de Tammy sem ceder. Preciso vê-lo manter um limite quando ela estiver com raiva. E resistindo. Esse é o verdadeiro teste. Qualquer um pode ser solidário quando as coisas estão calmas. Manter-se firme quando sua filha está furiosa com você é diferente. Esse teste vem mais cedo do que eu esperava. O telefone de Glenn vibra durante o jantar 2 dias depois. Ele olha para ele e seu rosto fica tenso. Ele me mostra a tela. Uma mensagem de texto de Tammy, longa e com raiva, exigindo que ele escolha entre a filha e a esposa, dizendo que ele mudou e ela não o reconhece mais, me acusando de colocá-lo contra ela. Glenn olha para mim e pergunta como acho que ele deve responder. Estou genuinamente surpresa que ele esteja pedindo minha opinião, em vez de apenas reagir. Sentamos à mesa da cozinha com o telefone dele entre nós. Sugiro que ele precisa ser claro que a ama,
mas não aceitará desrespeito comigo, que o comportamento dela tem consequências, incluindo contato reduzido, até que ela possa ser civilizada. Glenn digita devagar. A mão dele treme um pouco enquanto ele elabora a mensagem. Ele lê em voz alta para ter certeza de que diz o que ele quer. Então ele paira sobre o botão de enviar por alguns segundos antes de pressioná-lo. Observo o rosto dele. Ele parece assustado, mas determinado. Tammy responde quase imediatamente, uma enxurrada de mensagens uma após a outra, chamando-o de brainwashed, lavagem cerebral, me chamando de manipuladora, dizendo que destruiu o relacionamento deles, que ele está escolhendo uma mulher qualquer em vez da própria filha. Glenn lê cada uma. E posso ver o quanto elas machucam. O maxilar dele se contrai, os olhos ficam úmidos. Mas em vez de recuar ou tentar suavizar as coisas, ele faz algo que nunca vi. Ele desliga o telefone. Simplesmente o desliga. Completamente. Ele o coloca no balcão e olha para mim. Diz que precisa parar de recompensar as birras dela com atenção imediata. Que dar a ela o que ela quer toda vez que fica com raiva apenas ensina que o comportamento funciona. Sinto algo mudar no meu peito. Alívio, talvez. Ou esperança de que ele esteja realmente fazendo isso. Ele está mantendo o limite, mesmo que isso o esteja matando. No dia seguinte, Glenn vai trabalhar. E aparentemente seu colega Harold o chama de lado. Harold estava na festa de aniversário. Viu toda a coisa do alvo de dardos. Ele diz a Glenn que está feliz em saber que Glenn está lidando com a situação. Diz que foi para casa naquela noite e disse à esposa que foi um dos presentes mais desconfortáveis que já presenciou. Que sentiu? Pena de mim parada lá, enquanto todos fingiam que era engraçado. Aparentemente não sabia o que dizer na hora, mas a coisa toda ficou com ele. Glenn chega em casa e me conta sobre a conversa. Vejo que é mais uma peça de evidência se encaixando. Ele não estava exagerando ao rir daquilo. Ele estava errado. Outras pessoas viram o quão errado foi também. Pessoas que não têm motivos para tomar partido ou inventar coisas. Elas testemunharam, se sentiram desconfortáveis e foram para casa pensando em como foi horrível. Glenn pede desculpas novamente por sua resposta. Naquela noite, mas dessa vez parece diferente, como se ele realmente entendesse por que doeu, em vez de apenas dizer desculpe, porque sabe que deveria. Ele entende agora. Finalmente entende. O prazo de 2 semanas que dei a Glenn veio e passou sem nenhum pedido de desculpas de Tammy. Sentei-me à mesa da cozinha no dia 14, observando-o preparar o jantar com esforço real, em vez de sua rotina habitual de meia atenção. Ele verificou comigo 3 vezes durante o preparo da refeição, perguntando se eu precisava de algo ou se ele podia ajudar com algo que eu estava fazendo. Coisas pequenas, mas consistentes. Ele não tinha se defendido nenhuma vez quando mencionei sentir mágoa. Ele não tinha dado uma única desculpa para o comportamento de Tammy. Ele apenas ouviu, reconheceu e mudou suas ações. Disse a ele naquela noite que ficaria e continuaria tentando, mas deixei claro que estava observando. Um deslize para os velhos padrões e eu terminaria. Ele assentiu e disse que entendia, e eu pude ver o alívio em seu rosto misturado com algo que parecia determinação. Glenn me surpreendeu na manhã seguinte, sugerindo que estabelecêssemos check-ins regulares. Ele queria horários agendados onde eu pudesse dizer, honestamente, se estava me sentindo sem apoio. Não apenas quando as coisas ficassem ruins o suficiente para que eu tivesse que mencionar. Parecia uma coisa tão pequena, mas me mostrou que ele estava pensando em manter a mudança ao longo do tempo, em vez de apenas apagar o incêndio atual. A maioria das pessoas teria relaxado assim que a crise imediata passasse. Glenn estava planejando com antecedência para evitar recaídas. Concordei com check-ins semanais nas noites de domingo, e ele colocou no calendário do telefone ali na minha frente. Tammy ficou em silêncio após a última mensagem de Glenn para ela. 2 semanas se passaram sem resposta aos textos dele, socorro-lo. Ele verificava o telefone constantemente. Olhava para ele durante o jantar. Mencionava o nome dela e depois se interrompia. Uma noite, ele disse que talvez devesse dirigir até o campus dela apenas para ter certeza de que ela estava bem. Lembrei a ele que ela estava usando o silêncio como punição, tentando fazê-lo entrar em pânico o suficiente para persegui-la e pedir desculpas por estabelecer limites. Se ele corresse para ela agora, ensinaria que a tática funcionou. Ela usaria isso toda vez que quisesse manipulá-lo. Glenn parecia que tinha levado um soco no estômago, mas largou o telefone e não tocou mais no assunto da visita ao campus. Pude vê-lo lutando com isso nos dias seguintes. Ele pegava o telefone, começava a digitar uma mensagem, depois apagava e deixava o telefone de lado. Mencionava querer ligar para ela, depois se continha. Foi difícil assistir porque eu sabia o quanto isso o machucava, mas também sabia que era necessário. Tammy precisava aprender que fazer birra não lhe dava mais o que ela queria. Finalmente, após 2 semanas inteiras de silêncio, o telefone dele vibrou durante o café da manhã. Tammy havia enviado uma mensagem curta dizendo que estava bem, mas precisava de espaço. Não foi calorosa, não foi apologética, mas era comunicação. Glenn leu 3 vezes e me mostrou com algo parecido com esperança nos olhos. Disse a ele que era um bom sinal que ela não o estava cortando completamente. Ele assentiu e enviou de volta uma mensagem simples dizendo que entendia e que a amava. Nossa 5ª sessão de aconselhamento aconteceu 3 dias depois. A terapeuta perguntou sobre nosso relacionamento íntimo, que estava completamente morto desde o incidente do alvo de dardos. A pergunta pairou no ar por um longo momento. Glenn admitiu que estava com medo de iniciar qualquer coisa porque não sabia em que pé estávamos. Ele olhou para mim quando disse isso, e pude ver a incerteza em seu rosto. Disse à terapeuta que precisava de segurança emocional antes que a proximidade física parecesse possível. Eu não podia ser vulnerável com alguém que não me protegia. As palavras saíram práticas, mas Glenn estremeceu como se eu tivesse batido nele. A terapeuta assentiu e disse que fazia todo o sentido, dado tudo o que havia acontecido. Passamos o resto da sessão falando sobre reconstruir a confiança em pequenos passos. A conselheira sugeriu começar com afeto físico não sexual. Dar as mãos, abraçar, sentar perto no sofá, coisas que mostrassem cuidado sem pressão, por mais. Pareceu estranho quando ela disse isso,
como se fôssemos adolescentes que ainda não sabiam namorar. Mas Glenn concordou imediatamente e perguntou se podia segurar minha mão naquele momento. Deixei, e a palma da mão dele estava suada contra a minha. Naquela noite, sentamos juntos assistindo TV e ele colocou o braço em volta dos meus ombros. Pareceu estranho depois de semanas de distância cuidadosa, mas também como algo que eu estava sentindo falta sem perceber. Dawn me ligou alguns dias depois para saber como eu estava. Contei a ela sobre o esforço sustentado de Glenn, as sessões de aconselhamento e o pequeno afeto físico que estávamos reconstruindo. Ela ouviu sem interromper e, quando terminei, disse que estava cautelosamente otimista. Então ela me lembrou que as pessoas podem manter um novo comportamento por algumas semanas e depois voltar aos velhos padrões. A mudança real leva meses de consistência para se provar. Ela não estava tentando ser negativa, apenas realista. Ela já tinha me visto sofrer antes e queria que eu me protegesse. Apreciei isso, embora parte de mim quisesse que ela apenas ficasse feliz, que as coisas estivessem melhorando. Contei a Glenn naquela noite o que Dawn tinha dito. Estávamos sentados no sofá, com o braço dele ao meu redor. E eu disse a ele que ainda estávamos nos estágios iniciais da reconstrução. Que algumas semanas de bom comportamento não apagavam 5 anos dele falhando em me defender. Glenn se afastou um pouco para poder olhar meu rosto e disse que entendia que estava reconquistando a confiança, e não que ela lhe fosse devida. Só essa resposta mostrou o crescimento. O antigo Glenn teria ficado na defensiva ou perguntado por quanto tempo eu ia usar o passado contra ele. Este Glenn aceitou que a confiança foi quebrada e tinha que ser reconstruída tijolo por tijolo. Mandy notou no trabalho na semana seguinte que eu parecia diferente, menos tensa, menos como se estivesse carregando um peso nos ombros o tempo todo. Ela perguntou se as coisas estavam melhorando em casa, e contei a ela sobre o esforço consistente de Glenn e o aconselhamento. Mandy disse que estava feliz, mas depois me lembrou de manter meu plano de saída pronto, apenas por precaução. Ela tinha visto muitos amigos ficarem esperançosos com a mudança apenas para ver seus parceiros reverterem assim a ameaça imediata de consequências passasse. Disse a ela que estava mantendo minha conta bancária separada com fundos e meus documentos importantes em um só lugar. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que o trabalho estava feito. Apreciei a proteção de Mandy mais do que ela provavelmente sabia. As palavras dela me lembraram de manter minha independência financeira e limites emocionais, mesmo dando uma chance real. Eu estava disposta a ficar e ver se as mudanças persistiam. Disposta a reconstruir o que tínhamos quebrado. Disposta a esperar que pudéssemos ter algo melhor do que tínhamos antes. Mas eu não voltaria a ser a pessoa que aceitava migalhas e chamava de refeição. Eu não voltaria a me dobrar para evitar conflitos. Eu não voltaria a ser invisível no meu próprio casamento. Glenn estava fazendo o trabalho agora, e eu continuaria observando para ver se durava, mas também manteria minha rota de fuga ali, apenas por precaução. O telefone tocou 3 dias depois, enquanto preparávamos o jantar juntos. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. Ele articulou, "Minha mãe" para mim, e eu assenti, recuando para dar espaço a ele, mas ficando perto o suficiente para ouvir. Ele atendeu e colocou no viva voz sem ela saber. A voz da mãe dele veio afiada e acusadora, perguntando por que ele estava sendo tão duro com Tammy por causa de uma piadinha. Glenn respirou fundo e viu seu maxilar travar. Ele disse a ela que não foi uma piada. Foram 5 anos de crueldade que ele ignorou. A mãe dele balbuciou algo sobre lealdade familiar e como o sangue vem primeiro. Glenn a interrompeu. Algo que eu nunca o tinha ouvido fazer antes. Ele disse que sua esposa também era sua família e que havia falhado com ela por 5 anos ao não defendê-la. A mãe dele ficou quieta por um segundo. Depois começou a falar sobre como Tammy perdeu a mãe e precisava de compreensão. Glenn disse que o trauma de Tammy não lhe dava permissão para abusar de alguém que só tentou cuidar dela. A ligação terminou mal, com a mãe dele dizendo que precisava de tempo para pensar sobre tudo isso. Glenn colocou o telefone no balcão e suas mãos tremiam levemente. Depois que a ligação terminou, Glenn encostou-se no balcão, parecendo completamente drenado. Ele passou as 2 mãos pelo cabelo e soltou um longo suspiro. Caminhei até ele e coloquei a mão em seu braço. Ele olhou para mim e disse que enfrentar a mãe foi mais difícil do que esperava. Disse a ele que estava orgulhosa dele e fui sincera em cada palavra. Ele estava fazendo o trabalho difícil de mudar padrões que existiam por toda a sua vida. A mãe dele sempre o mimou da mesma maneira que ele mimava Tammy, e quebrar esse ciclo exigia coragem real. Glenn me puxou para um abraço e segurou firme. Ficamos ali na cozinha com os vegetais meio cortados na tábua, e senti algo mudar entre nós. Este não era o homem que riu de um alvo de dardos com meu rosto nele. Este era alguém lutando para se tornar melhor. 2 meses se passaram com Glenn mantendo as mudanças que havia iniciado. Ele verificava comigo diariamente como eu me sentia. Ia ao aconselhamento sem reclamar. Impunha limites com Tammy, mesmo quando claramente o machucava. Então, numa terça-feira de manhã, o telefone dele vibrou com uma mensagem de Tammy perguntando se podiam se encontrar para um café. Glenn me mostrou a mensagem imediatamente, em vez de escondê-la ou lidar com isso sozinho. Perguntou se eu me sentia confortável com ele encontrando-a. Disse que sim, mas lembrei que ele precisava manter os limites que estabelecemos juntos. Tammy não podia simplesmente voltar para a vida dele e fingir que nada havia mudado. Glenn assentiu e respondeu que poderia encontrá-la no sábado à tarde em uma cafeteria perto do campus dela. Observei-o digitar a mensagem e me senti ansiosa, mas também aliviada por ele estar pedindo minha opinião em vez de apenas fazer o que Tammy queria. O sábado chegou e Glenn saiu no meio da manhã para a viagem de 2 horas até a cidade da faculdade de Tammy. Tentei me distrair com tarefas e limpeza, mas continuava verificando meu telefone. Ele ficou fora por 5 horas no total, e quando entrou de volta, eu estava sentada no sofá fingindo ler. Glenn sentou-se ao meu lado e disse que a conversa tinha sido difícil. Tammy não pediu desculpas pelo alvo de dardos ou qualquer uma das outras coisas cruéis que fez ao longo dos anos, mas admitiu pela primeira vez que estava com raiva dele por se casar novamente. Disse que sentia como se ele tivesse substituído a mãe dela e que trazer-me para a casa deles havia arruinado a família que construíram juntos. Não era a responsabilização que eu queria ouvir. Não era ela assumindo a responsabilidade por suas ações. Mas foi a primeira vez que ela reconheceu qualquer motivação, além de apenas ser má por ser. Glenn parecia exausto e triste. Disse a Tammy que a raiva dela era compreensível, mas a crueldade não, e que ele deveria ter abordado isso anos atrás em vez de dar desculpas. Nossa próxima sessão de aconselhamento aconteceu 3 dias após o encontro de Glenn com Tammy. Contei à conselheira o que Tammy disse sobre estar com raiva do novo casamento. A conselheira assentiu lentamente e disse: entender a raiva de Tammy não desculpa a crueldade dela.
mas pode abrir um caminho para mudanças futuras. Ela nos avisou que o progresso de Tammy provavelmente seria muito mais lento que o de Tammy não tinha chegado ao fundo do poço como Glenn quando dei meu ultimato. Ela não tinha enfrentado consequências reais que a forçassem a olhar para seu comportamento. A conselheira nos perguntou qual comportamento mínimo aceitaríamos de Tammy daqui para frente. Glenn e eu nos olhamos e pude ver que ele queria que eu respondesse primeiro. Disse que Tammy não precisava me amar ou me ver como família, mas tinha que ser basicamente educada e parar de tentar ativamente me machucar. Glenn concordou e acrescentou que faria valer esse padrão, mesmo que isso significasse limitar o contato com a filha. A conselheira fez nós dois nos comprometermos em voz alta com esses limites. Glenn e eu passamos a semana seguinte conversando sobre o que a educação básica realmente significava na prática. Sem mais insultos diretos ou indiretos. Sem mais presentes ou comentários cruéis. Sem mais aparecer em nossa casa para me emboscar quando ele não estivesse. Se Tammy não conseguisse lidar com essas coisas simples, então não seria bem-vinda em nossas vidas até que pudesse. Glenn lutou com a ideia de potencialmente cortar a filha, mas reconheceu que ser conivente com ela não ajudou ninguém. Comprometi-me a não esperar mais de Tammy do que ela poderia genuinamente dar. Eu não iria pressionar por calor ou afeto ou um relacionamento além da civilidade básica. Se isso fosse tudo o que ela pudesse oferecer, então seria o que aceitaríamos. A conselheira nos lembrou que algumas pessoas nunca mudam, e precisávamos estar preparados para essa possibilidade. Mas também precisávamos deixar a porta aberta para o crescimento, caso Tammy escolhesse passar por ela. 3 meses após o incidente do alvo de dardos, Glenn sugeriu que fizéssemos um pequeno jantar apenas com Ray. Ele disse que queria mostrar à família que estávamos resolvendo as coisas, e que nosso casamento estava mais forte do que antes. Fiquei nervosa com a ideia, mas concordei. Glenn prometeu que cortaria qualquer crítica a mim imediatamente, e que o jantar terminaria no segundo em que alguém me deixasse desconfortável. Marcamos a data para o sábado seguinte, e passei a semana ansiosa com isso. Eu e Kevin chegaram na hora certa trazendo vinho e flores. O jantar começou de forma estranha, com todos sendo excessivamente educados. Mas à medida que a noite avançava, a conversa relaxou. Falamos sobre trabalho, os filhos de Rachel e a casa nova de Kevin. Ninguém mencionou Tammy ou o alvo de dardos até a sobremesa, quando Rachel tocou no assunto. Rachel disse que estava feliz em ver Glenn finalmente agindo como um marido deveria. Glenn não ficou na defensiva nem deu desculpas. Ele concordou e agradeceu pelo alerta que ela lhe deu após a festa de aniversário. Kevin acrescentou que tinha dito a Glenn a mesma coisa, e estava aliviado em ver uma mudança real acontecendo. A conversa mudou para o crescimento de Glenn e o trabalho, que estávamos fazendo no aconselhamento. Fiquei lá ouvindo Glenn falar abertamente sobre suas falhas e seu compromisso em fazer melhor. Isso era tão diferente do homem que perguntou por que eu não o lembrei das contas antes de ir embora. John me abraçou quando estavam saindo, e sussurrou que estava orgulhosa de mim por me defender. Kevin apertou a mão de Glenn e disse para ele não recair. Depois que eles saíram, Glenn e eu limpamos a cozinha juntos, e ele disse que tinha sido melhor do que temia. Na segunda-feira seguinte no trabalho, Mandy me chamou de lado durante o intervalo do almoço. Ela disse que eu parecia uma pessoa completamente diferente do que era há 3 meses. Perguntei o que ela queria dizer, e ela disse que eu não estava mais tensa o tempo todo. Eu não estava pisando em ovos ou parecendo estressada toda vez que meu telefone vibrava. Eu não estava engolindo a mágoa e fingindo que estava tudo bem. Mandy disse que ter um parceiro que realmente me apoiava mudou tudo sobre como eu me sentia segura. Percebi que ela estava certa. Por 5 anos, carreguei uma ansiedade constante sobre a próxima coisa cruel que Tammy faria, e se Glenn me defenderia. Agora eu sabia que Glenn me defenderia mesmo quando fosse difícil. Essa segurança me fez sentir mais leve de maneiras que eu nem tinha reconhecido que estava perdendo. Mandy apertou minha mão e disse que estava feliz por mim, mas também orgulhosa por eu ter exigido o melhor para mim mesma. Nosso 5º aniversário caiu numa quinta-feira, e Glenn sugeriu que celebrássemos tranquilamente em casa em vez de sair. Ele mesmo preparou o jantar, algo que vinha fazendo com mais frequência como parte de assumir as responsabilidades domésticas. Depois de comermos, ele me entregou um pacote embrulhado. Dentro havia uma foto emoldurada de nós no dia do nosso casamento, ambos sorrindo e esperançosos. Glenn disse que sentia muito por ter sido preciso quase me perder para se tornar o marido que eu merecia desde o início. Olhei para a foto e depois para ele, e disse que o que importava era que ele estava fazendo o trabalho agora. Não éramos as mesmas pessoas de 5 anos atrás, e nosso casamento também não era o mesmo. Estávamos construindo algo novo baseado no respeito mútuo e na parceria. Não era perfeito, e a sombra de Tammy ainda pairava sobre nós, mas Glenn estava comparecendo por mim consistentemente, e isso fazia toda a diferença. Passamos o resto da noite no sofá conversando sobre o futuro e como queríamos que nosso casamento fosse daqui para frente. Pela primeira vez em anos, senti-me genuinamente esperançosa de que poderíamos fazer dar certo. Uma semana depois, meu telefone vibrou, enquanto eu estava no trabalho organizando planilhas. A tela mostrou uma mensagem de Tammy. Encarei por 1 minuto inteiro antes de abrir a mensagem. Dizia: sinto muito pelo alvo de dardos. Foi maldade. Foi só isso. Nenhuma explicação sobre por que ela fez isso ou reconhecimento dos 5 anos anteriores a esse momento. Nenhuma tentativa de justificar seu comportamento ou dar desculpas. Apenas aquelas palavras admitindo que ela tinha feito algo errado. Li 3 vezes sentada na minha mesa enquanto Mandy passava e perguntava se eu estava bem. Disse a ela que explicaria. Depois, salvei a captura de tela antes de fechar meu telefone. Naquela noite, mostrei a Glenn a mensagem quando ele chegou do trabalho. O rosto dele mudou completamente e ele pareceu aliviado, de uma maneira que eu não via há meses. Ele perguntou o que eu ia responder e eu disse que precisava de tempo para pensar. Ele assentiu e não me pressionou por uma resposta imediata nem tentou me convencer a perdoar tudo imediatamente. Passei aquela noite pensando no que eu queria daquele momento. No dia seguinte, digitei uma resposta que dizia: obrigada por dizer isso, e apertei enviar antes que pudesse pensar demais. Não foi caloroso e não foi um convite para mais conversa, mas reconheceu que ela tinha feito um esforço. Nossa última sessão agendada de aconselhamento aconteceu na tarde de quinta-feira. A terapeuta perguntou para onde nos víamos indo agora que estávamos trabalhando juntos há 3 meses. Glenn disse que queria continuar presente e protetor em vez de voltar aos velhos padrões. Eu disse a ela que me sentia cautelosamente esperançosa de que poderíamos construir algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Ela nos lembrou que a mudança era um trabalho contínuo e não um destino onde chegaríamos e estaria acabado. Saímos daquele escritório sabendo que estávamos por conta própria agora, sem a responsabilidade semanal. Os meses que se seguiram não foram perfeitos, e Tammy não se tornou repentinamente
calorosa comigo, mas Glenn escolheu nosso casamento consistentemente quando importava. Ele impôs limites com a filha sem que eu precisasse pedir. Ele me defendeu em pequenos momentos e nos grandes. Alguns danos daqueles 5 anos provavelmente sempre permaneceriam como rachaduras em uma fundação que foi consertada, mas nunca desapareceu totalmente. Estávamos construindo novos padrões baseados no respeito mútuo em vez de eu me dobrar até quebrar. Pela primeira vez em nosso casamento, senti que tinha um verdadeiro parceiro que realmente me via e me valorizava o suficiente para lutar por nós.